Existe um segredo que os mais ricos do mundo conhecem e que nunca te ensinaram na escola, um conhecimento tão poderoso que Napoleão Hill passou mais de 20 anos de sua vida reunindo, entrevistando mais de 500 milionários, incluindo Andrew Carnegie, Henry Ford e John D. Rockefeller, para finalmente revelar ao mundo o que separa os que prosperam dos que vivem eternamente na escassez. E o mais perturbador de tudo isso, esse segredo está disponível há décadas, mas a grande maioria das pessoas passa a vida inteira sem nunca aplicá-lo, continuando presa num ciclo invisível de limitações financeiras que parece impossível de quebrar. Eu mesmo já estive nesse lugar, sem dinheiro no fim do mês, com contas acumulando, sentindo que por mais que eu trabalhasse, as prosperidades simplesmente não chegavam, até que algo mudou, não na minha conta bancária, mas dentro da minha mente. A Bíblia já disse em Provérbios que como um homem pensa em seu coração, assim ele é, e Hill confirmou isso com décadas de pesquisa. A riqueza começa muito antes de aparecer no mundo físico, ela nasce primeiro no campo invisível dos pensamentos, das crenças e da convicção. Os grandes especialistas em prosperidade, de Wallace Wattles a Bob Proctor, de Jim Rohn a Tony Robbins, todos convergem para o mesmo ponto. Existe uma lei mental que governa a abundância, e quem a ignora, independentemente de quanto esforço, continua girando em círculos. Hoje eu vou te revelar o que mudou completamente minha relação com o dinheiro, os princípios que apliquei, os erros que parei de cometer e a virada de mentalidade que fez tudo mudar de forma definitiva e irreversível. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora e deixe o gostei porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que estava faltando em sua jornada. Fique até o final, porque a revelação mais importante, aquela que pouquíssimas pessoas têm coragem de ouvir e ainda menos têm coragem de aplicar, está reservada para os últimos minutos deste vídeo, e ela pode mudar tudo para você a partir de hoje. Tema 1. O diagnóstico honesto. Por que a maioria das pessoas nunca sai da escassez? Vamos começar com uma pergunta que pouquíssimas pessoas têm coragem de fazer as mesmas coisas. E se o problema não é para a economia, não para o governo, não para a falta de oportunidade, mas sim algo que está acontecendo dentro de você, em um nível tão profundo que você nunca parou para examinar? Essa pergunta é desconfortável porque ela retira de nós o conforto da culpa externa. É muito mais fácil apontar para o mundo lá fora do que olhar honestamente para o espelho e perguntar: o que eu acredito, de verdade, sobre mim e sobre o dinheiro? Napoleão Hill, depois de mais de 20 anos entrevistando as mentes mais prósperas de sua época, chegou a uma conclusão que contrariava tudo o que a sociedade pregava. A deficiência financeira, na esmagadora maioria dos casos, não tem origem nas finanças externas. Ela tem origem em padrões mentais invisíveis, silenciosas e identidades limitantes que uma pessoa carrega como se fossem verdades absolutas, quando na realidade são apenas histórias repetidas tantas vezes que se tornaram a base de sua realidade. Pense nisso por um momento. Você já conheceu alguém que recebeu uma herança, ganhou na loteria ou conseguiu um aumento significativo, mas em pouco tempo estava na mesma situação financeira de antes, ou até pior? Isso não é coincidência, isso é identidade. O nível financeiro de uma pessoa tende a retornar para o ponto que sua mente considera normal, e embora esse ponto interno não seja reprogramado, nenhuma mudança externa será sustentada. Hill chamava isso do termostato mental da riqueza, e os especialistas modernos em finanças comportamentais confirmam isso com décadas de pesquisa. As pessoas tendem a sabotar inconscientemente qualquer situação que supere o nível de prosperidade que elas acreditam merecer. E aqui começa o diagnóstico honesto que este vídeo se propõe a fazer com você. A primeira e mais comum causa da escassez crônica é aquilo que os psicólogos chamam de ideias herdadas, e que Hill descreve como sugestões negativas absorvidas pela mente subconsciente ao longo dos anos. Desde criança, muitos de nós crescemos ouvindo frases que são inofensivas, mas que foram gravadas a fundo em nossa programação mental. Frases como dinheiro não cai do céu, rico é tudo ladrão, nós não somos de família rica, dinheiro é coisa de gente sem escrúpulos, quem tem dinheiro demais não tem paz. Cada uma dessas frases, repetidas com emoção por pessoas que você amava e respeitava, fornecidas como uma instrução direta para o seu subconsciente, criando uma associação poderosa entre ameaças e perigo, entre riqueza e culpa, entre abundância e traição à sua origem. E o subconsciente, que não raciocina nem questiona, simplesmente obedeceu. Ele começou a guardar, de forma automática e invisível, tudo que conflitasse com essa programação. O resultado prático disso aparece de formas que muita gente nunca conecta sua raiz. A procrastinação crônica em projetos que poderiam gerar renda, a dificuldade em cobrar o valor justo pelo próprio trabalho, o desconforto inexplicável ao falar de dinheiro,
a tendência de sempre encontrar uma razão para não investir, não empreender, não dar o próximo passo. Não é preguiça, não é incompetência, é programação. A programação pode ser reescrita, mas só depois que você a regularizar. A segunda causa, igualmente poderosa e igualmente ignorada, é o que podemos chamar de identidade financeira limitante. Existe uma diferença enorme entre uma pessoa que está sem dinheiro temporariamente e uma pessoa que se identifica como pobre. A primeira situação é enfrentada. A segunda incorporou uma condição como parte de quem ela é. Hill ensinou que o homem se torna aquilo que ele mais pensa, e a Bíblia confirma em Provérbios 23:7 que como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Quando alguém diz que eu sou pobre, eu nunca tive sorte com dinheiro, isso não é para mim. Riqueza não é para pessoas como eu. Ela não está apenas descrevendo uma realidade, ela está reforçando uma identidade, e o cérebro humano é extraordinariamente eficiente em encontrar evidências que confirmem aquilo que devem ser verdade. Se você se vê como alguém que nunca consegue juntar dinheiro, seu cérebro vai ignorar as oportunidades que aparecem, vai ampliar os obstáculos, vai criar justificativas perfeitas para cada fracasso. Não por maldade, mas por consistência. O cérebro tem consistência entre quem você acredita ser e quem você experimenta na vida. A terceira causa do diagnóstico é talvez a mais sutil e a mais dolorosa: o ambiente e as relações que reforçam a escassez. Jim Rohn, um dos maiores mentores de prosperidade do século XX, disse que você é o meio das 5 pessoas com quem mais convive. E isso não é apenas uma frase motivacional, é neurociência. Os seres humanos são profundamente influenciados pelos padrões, opiniões e comportamentos das pessoas ao seu redor. Se você vive rodeado de pessoas que falam constantemente sobre falta, que ridicularizam quem sonha alto, que tratam ambição como arrogância e que se conformaram com o mínimo, você está sendo constantemente puxado para baixo por um campo invisível de mentalidade coletiva de escassez. E o mais trágico é que essas pessoas, muitas vezes, são as que você mais ama. Família, amigos de infância, colegas de trabalho. Ninguém está dizendo para abandonar quem você ama, mas é urgente que você reconheça quando o ambiente está silenciosamente sabotando sua evolução. Os grandes prósperos da história, de Carnegie a Rockefeller, de Roe a Hill, todos buscaram deliberadamente ambientes e relações que elevassem seu padrão mental. Isso não é egoísmo, é sobrevivência espiritual e financeira. Existe ainda uma quarta dimensão desse diagnóstico que precisa ser mencionado: a relação emocional com o dinheiro. Muitas pessoas, sem perceber, têm uma relação de amor e ódio com ameaças. Desejamos o dinheiro conscientemente, mas o rejeitamos emocionalmente porque em algum nível associamos riqueza a algo negativo, seja ganância, seja afastamento das pessoas simples, seja conflito com valores espirituais mal compreendidos. E essa contradição interna cria um bloqueio poderoso. É como tentar acelerar um carro com o freio de mão puxado. Por isso o diagnóstico honesto é o passo mais importante de toda essa jornada. Porque você não pode mudar o que não enxerga, não pode curar o que não diagnosticou, e não pode construir uma nova realidade financeira enquanto estiver operando a partir de uma programação que foi desenhada para mantê-lo exatamente onde está. O convite deste vídeo não é para que você se culpe pelo passado, mas para que você tenha coragem de enxergar com clareza o que tem impedido as suas ameaças, porque só a partir dessa honestidade radical começa a verdadeira transformação. O princípio do desejo ardente, a diferença entre querer e decidir ser rico. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua se ela quer ter mais dinheiro, a resposta será quase unanimemente sim. Todo mundo quer. Todo mundo deseja uma vida financeira melhor, mais conforto, mais liberdade, mais segurança. Mas então por que a riqueza genuína é conquistada por uma minoria tão pequena de pessoas? A resposta está em uma distinção que Napoleão Hill considerava o ponto de partida absoluto de qualquer trajetória de riqueza, uma distinção tão simples na teoria e tão poderosa na prática que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem compreender a verdade. Existe uma diferença abissal entre querer ser rico e decidir ser rico. E essa diferença não está nas palavras, está na intensidade, na especificidade e na irreversibilidade do comprometimento interno. Hill lançou seu livro mais famoso, Quem Pensa Enriquece, com um princípio que ele chamou de desejo ardente, e não foi por acaso que ele escolheu essa palavra, ardente. Ele não falou de desejo comum, de vontade superficial, de sonho vago. Ele falou de um fogo interno que consome uma pessoa de tal forma que ela não consegue mais imaginar sua vida sem aquele resultado. Um desejo que não aceite negociação, que não se apague diante dos obstáculos, que não esfrie com o tempo.
E para ilustrar esse conceito de forma que ninguém poderia ignorar, Hill conta uma das histórias mais impactantes de toda a literatura do desenvolvimento humano, a história de um general que, ao desembarcar com seus soldados em território inimigo, deu uma ordem que parecia loucura absoluta: queimem os navios. Não havia mais volta. Não havia plano B. A única opção era vencer, porque a derrota resultou na morte. E aqueles soldados, que minutos antes puderam ter hesitado, que poderiam ter pensado em recuar, subitamente encontraram dentro de si um nível de determinação e criatividade que jamais foram acessados se a saída de emergência ainda estivesse disponível. Hill ensinou que é exatamente isso que o desejo ardente faz com a mente humana. Ele elimina a possibilidade psicológica do fracasso e mobiliza todos os recursos internos em direção a um único objetivo. Agora pense honestamente na sua própria relação com as borboletas. Quando você pensa em ter mais dinheiro, essa vontade tem endereço certo? Ela tem um valor específico, um dado, um propósito claro? Ou é uma vontade difusa, aquele pensamento de seria bom ter mais dinheiro que aparece quando a conta aperta e algum quando a situação melhora um pouco? Porque esse é exatamente o problema da maioria das pessoas. Elas não têm um desejo ardente, elas têm um desejo morno, e um desejo morno não move montanhas, não reorganiza rotinas, não sustenta disciplina nos dias difíceis e não ativa o tipo de criatividade que transforma situações. Jim Rohn, que foi um dos maiores discípulos indiretos do pensamento de Hill, disse algo que ficou gravado na mente de milhões de pessoas ao redor do mundo: não é o vento que determina o destino do barco, é a vela. Duas pessoas podem estar expostas ao mesmo vento de situação, a mesma crise, o mesmo mercado, a dificuldade mesma, e uma vai naufragar enquanto a outra navegação em direção ao seu destino. A diferença está em como cada uma posicionada sua vela, ou seja, em como cada uma direcionada sua mente, os seus esforços e os seus recursos internos. E o que posicionar a vela é justamente a esclarecer e a intensidade do desejo. A Bíblia, que é uma das maiores fontes de sabedoria sobre as borboletas que existem, traz em Mateus 7:7 uma promessa que vai muito além do contexto religioso. Pedi e ser-vos-á dado, buscar e encontrareis, bateri e abrir-se-vos-á. Mas observe a progressão. Pedir, buscar e bater são 3 níveis diferentes de intensidade. Pedir é passivo. Buscar já implica movimento. Bater implica persistência diante de uma porta fechada. O desejo ardente de Hill e o bater da Bíblia fala da mesma coisa, uma determinação que não desiste diante da primeira, da segunda ou da 10ª negativa. Agora vamos falar de algo que Hill enfatizou com muita precisão e que praticamente ninguém se aplica corretamente. O desejo ardente precisa ser específico. Não basta desejar riqueza em abstrato. A mente subconsciente, que é o motor que vai trabalhar nos bastidores para realizar esse desejo, precisa de instruções claras. Hill recomendou que uma pessoa definisse exatamente quanto dinheiro desejava, em quanto tempo pretendia alcançar esse resultado, ou que estava disposta a dar em troca, porque ele era categórico ao afirmar que não existe almoço grátis no universo da prosperidade, e qual seria o plano inicial de ação. Ele até orientou que isso fosse escrito e lido em voz alta 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, com emoção e verdade, até que a mente subconsciente absorvesse aquele objetivo como uma ordem irrevogável. Isso pode parecer simplista para quem está ouvindo pela primeira vez, mas os princípios da neurociência moderna confirmam exatamente o que Hill descobriu intuitivamente décadas antes. Quando você define um objetivo com clareza e o repete com frequência e emoção, o seu cérebro ativa o que os neurocientistas chamam de sistema de ativação reticular, um filtro cerebral que passa a identificar no ambiente tudo o que é relevante para aquele objetivo. É por isso que quando você decide comprar um carro de determinado modelo, de repente começa a ver aquele carro em todo lugar. Os carros sempre ficavam lá, mas seu cérebro não os registrava porque não havia instruções para isso. O desejo ardente e específico dá ao seu cérebro a instrução de que ele precisa para começar a enxergar as oportunidades que sempre existiram, mas que eram invisíveis para uma mente sem direção clara. Existe também uma dimensão emocional no desejo ardente que não pode ser ignorada. Hill ensinou que o desejo, combinado com a emoção, tem o poder de penetrar no subconsciente de uma forma que o pensamento racional puro jamais consegue. E os grandes milionários que estudaram confirmaram isso com as suas histórias. Andrew Carnegie não queria apenas construir um império, ele sentiu uma chama interna que o consumia, uma visão tão vívida do que queria criar que ele pudesse descrever com detalhes como seria sua vida próspera antes mesmo de ter o primeiro centavo para investir.
Henry Ford não apenas desejava fabricar automóveis para o povo, ele ficou obcecado com essa ideia a ponto de continuar investindo nela mesmo depois de ser ridicularizado por engenheiros e especialistas que diziam que o projeto era técnico impossível. Essa é a marca do desejo ardente. Ele sobreviveu à ridicularização, sobreviveu ao fracasso temporariamente, sobreviveu à sobrevivência dos céticos e encontra um caminho onde a mente comum vê apenas obstáculos. Mas aqui vemos um ponto delicado que precisa ser abordado com honestidade. O desejo ardente sem propósito se torna apenas ambição vazia, e a ambição vazia se cansa. Os grandes prósperos da história, sem exceção, tinham um porquê maior do que simplesmente acumular dinheiro. Carnegie queria transformar a indústria americana. Ford queria democratizar o transporte. Rockefeller queria construir algo que durasse gerações. O dinheiro era a consequência, não o objetivo final. E quando seu desejo ardente está ancorado em um propósito que vai além de você mesmo, ele ganha uma dimensão de combustível quase inesgotável, porque nos dias em que há motivação alguma, o propósito permanece. Por isso o convite prático deste tema é direto e urgente. Pare agora e se pergunte com honestidade, o que exatamente você quer? Não o que seria bom ter, não o que você acha que merece, não o que seus pais esperavam de você, mas o que você, com toda a sua singularidade, deseja construir com a sua vida financeira. Qual é o número específico? Qual é o prazo? Qual é o propósito por trás disso? E mais importante, você está disposto a queimar os navios, a eliminar o plano B de sua mente e a tratar esse objetivo como a única opção? Porque é exatamente nesse momento, quando o desejo deixa de ser uma vontade e se torna uma decisão inabalável, que a prosperidade começa a se mover em direção a você. Deseja construir com sua vida financeira. Qual é o número específico? Qual é o prazo? Qual é o propósito por trás disso? E mais importante, você está disposto a queimar os navios, a eliminar o plano B de sua mente e a tratar esse objetivo como a única opção? Porque é exatamente nesse momento, quando o desejo deixa de ser uma vontade e se torna uma decisão inabalável, que a prosperidade começa a se mover em direção a você. Deseja construir com sua vida financeira. Qual é o número específico? Qual é o prazo? Qual é o propósito por trás disso? E mais importante, você está disposto a queimar os navios, a eliminar o plano B de sua mente e a tratar esse objetivo como a única opção? Porque é exatamente nesse momento, quando o desejo deixa de ser uma vontade e se torna uma decisão inabalável, que a prosperidade começa a se mover em direção a você. A mente como imã, como os pensamentos constroem ou destroem sua realidade financeira. Existe uma pergunta que os grandes filósofos, líderes espirituais e estudiosos da mente humana têm feito ao longo de séculos, e que a ciência moderna finalmente começou a responder com evidências concretas. Será que nossos pensamentos terão o poder de moldar a nossa realidade material? A resposta, por mais que desafie o ceticismo de muitos, é sim, e não de forma mística ou abstrata, mas de uma maneira profundamente prática, mensurável e aplicável no dia a dia de qualquer pessoa. Napoleão Hill não foi o primeiro a perceber isso, mas talvez foi o primeiro a documentar essa verdade de forma sistemática, baseada em décadas de observação dos padrões mentais dos homens mais prósperos de sua época. E o que ele descobriu foi ao mesmo tempo simples e revolucionário: os pensamentos são coisas, e coisas poderosas. Não são apenas eventos internos passageiros que surgem e desaparecem sem deixar rastro. Eles são forças ativas que moldam comportamentos, atraem situações e constroem ou destroem realidades financeiras com uma precisão que a maioria das pessoas jamais para observar. Para entender como isso funciona na prática, vamos começar com uma analogia simples. Pense em sua mente como um campo fértil. Esse campo não faz distinção entre sementes de trigo e sementes de erva daninha. Ele simplesmente recebe o que está plantado e entrega de volta uma colheita ampliada do que foi semeado. Se você planta pensamentos de abundância, possibilidade, mérito e prosperidade, o campo de entrega de comportamentos, decisões e percepções alinhadas com a riqueza. Se você planta pensamentos de escassez, medo, indignidade e limitações, o campo entrega exatamente isso, com a mesma eficiência e sem julgamento. A Bíblia já ensinava esse princípio em Gálatas 6:7, onde está escrito que tudo o que o homem parece, isso também ceifará. Não é uma ameaça, é uma lei. Uma lei tão imparcial e consistente quanto a lei da gravidade, que funciona independentemente de você acreditar nela ou não. Agora vamos entender o mecanismo por trás disso, porque Hill não falava de magia, ele falava de um processo real que envolve a mente consciente, o subconsciente e o comportamento resultante.
A mente consciente é aquela que raciocina, analisa e toma decisões deliberadas. Ela representa apenas uma pequena fração do processamento mental total. O subconsciente, por outro lado, opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, processando informações, regulando funções do corpo e, crucialmente, executando os programas que foram instalados ao longo da vida por meio de repetição, emoção e experiência. Quando um pensamento é repetido com frequência e carregado de emoção, ele desce do nível consciente para o subconsciente e se torna um programa automático. E programas automáticos não precisam de esforço consciente para rodar, eles simplesmente acontecem, guiando as suas reações, as suas escolhas e os seus comportamentos de forma invisível e constante. Isso explica por que uma pessoa pode saber intelectualmente que deveria poupar dinheiro, investir, cobrar mais pelo seu trabalho, e mesmo assim continuar fazendo o oposto. Não há falta de informação, é um programa subconsciente rodando em conflito com o desejo consciente. E embora esse conflito não seja resolvido na raiz, no nível do pensamento dominante e da opinião instalada, nenhuma estratégia financeira vai funcionar de forma sustentável. Os neurocientistas modernos confirmam isso com o conceito de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neurais ao longo da vida. Cada pensamento que você tem ativa um conjunto específico de neuroníons. Quando esse pensamento é repetido, a conexão entre esses neuroníons se fortalece, tornando aquele padrão de pensamento cada vez mais automático e natural. É literalmente como abrir um caminho em uma floresta. Na primeira vez que você passa, é difícil e trabalhoso. Na 10ª vez, já existe uma trilha. Na 100ª vez, é uma estrada. Seus pensamentos dominantes constroem estradas neurais na direção da incerteza ou na direção da escassez, e seu comportamento diário simplesmente segue o caminho que já está mais aberto. Bob Proctor, que passou décadas ensinando os princípios de Hill para milhões de pessoas ao redor do mundo, gostava de usar uma imagem poderosa para explicar esse processo. Ele dizia que a maioria das pessoas está tentando mudar os resultados sem mudar o pensamento que gerou esses resultados, e que isso é como tentar mudar o reflexo no espelho sem mudar a pessoa que agora está dele. Você pode esfregar o espelho, trocar o espelho, quebrar o espelho, mas enquanto a pessoa não muda, o reflexo vai continuar o mesmo. Os resultados financeiros são o espelho. Os pensamentos são uma pessoa. Mas aqui surge uma questão prática importante. Como exatamente os pensamentos se traduzem em resultados financeiros concretos? O processo não é sobrenatural. Ele acontece por meio de 3 canais principais e identificáveis. O primeiro é a percepção seletiva. Sua mente está constantemente filtrando uma quantidade enorme de informações do ambiente, e a seleção de filtragem é baseada em seus pensamentos e opiniões dominantes. Uma pessoa que pensa constantemente em abundância e oportunidade enxerga o mundo de forma diferente de alguém que pensa constantemente em deficiência e risco. 2 pessoas estejam no mesmo ambiente, participem do mesmo evento, conversem com as mesmas pessoas, e uma vai identificar uma oportunidade de negócio enquanto a outra vai enxergar apenas problemas. Isso não é sorte, é percepção moldada pelo pensamento dominante. O segundo canal é o comportamento motivado. As emoções geram emoções, e as emoções motivam comportamentos. Uma pessoa que pensa com frequência em crescimento financeiro e que se sente merecedora de riquezas vai naturalmente buscar mais conhecimento, vai ter mais facilidade em pedir um aumento, vai se arriscar mais em investimentos calculados, vai persistir por mais tempo diante das dificuldades. Uma pessoa dominada por pensamentos de escassez vai procrastinar, vai se autossabotar, vai encontrar razões para não agir, tudo isso sem perceber que está sendo guiada por um programa interno e não por uma análise racional da situação. O terceiro canal é o que Hill chamava de transmissão mental e atração de situações. Ele acreditava que a mente humana, quando focada com concentração em um objetivo específico, emite uma frequência que atrai pessoas e oportunidades alinhadas com aquele pensamento dominante. Isso está além do que a ciência convencional consegue medir com precisão, mas os padrões observados na vida dos grandes prósperos da história são consistentes demais para serem ignorados. Carnegie atraiu parceiros, Ford atraiu engenheiros geniais, Hill atraiu mentores extraordinários, todos em momentos em que sua mente estava completamente focada e alinhada com o objetivo que desejavam realizar. Wallace Wattles, em seu livro A Ciência de Ficar Rico, escrito no início do século XX, foi ainda mais direto ao afirmar que existe uma substância pensante que permeia o universo e que responde ao pensamento humano, trazendo para a realidade física aquilo que é mantido com consistência na mente.
Independentemente de como você interpreta essa dimensão mais espiritual do processo, o fato prático e aplicável é o seguinte: o que você pensa com frequência, sente com intensidade e acredita com certeza, inevitavelmente se manifesta nos seus comportamentos, nas suas escolhas e nos seus resultados. Agora vamos ao que mais importa: como você pode usar esse conhecimento de forma prática a partir de hoje. Hill era específico nesse ponto. Ele ensinou que a reprogramação mental exigia 3 elementos combinados: repetição, emoção e fé. A repetição cria o caminho neural. A emoção acelera a instalação do novo programa no subconsciente. E a fé, que Hill define não como crença religiosa mas como um estado mental de certeza antecipada, é o que mantém o processo ativo mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Por isso ele recomenda afirmações escritas e lidas com emoção, visualização vívida dos objetivos já realizados, e a construção deliberada de um ambiente mental que reforça constantemente a identidade de florestas. Não como escapismo, mas como engenharia mental intencional. A mudança real começa quando você para deixar os pensamentos pensarem de forma elaborada e passa a escolher conscientemente em que direção a sua mente vai trabalhar. Porque a sua mente vai trabalhar de qualquer jeito, 24 horas por dia, construindo ou destruindo a sua realidade financeira, com base nos pensamentos que você deixa dominar o seu espaço interno. A questão não é se ela vai trabalhar, a questão é para quem ela vai trabalhar, para suas borboletas ou para suas limitações. Os hábitos secretos dos prósperos, o que os ricos fazem diferente todos os dias. Se você pudesse passar uma semana inteira acompanhando de perto a rotina de um milionário, observando cada decisão, cada hábito, cada escolha aparentemente pequena que ele faz ao longo do dia, o que você descobriria? A resposta pode surpreender, porque a maioria das pessoas espera encontrar segredos grandiosos, fórmulas mágicas ou estratégias financeiras mirabolantes. Mas o que os pesquisadores, biógrafos e estudiosos da prosperidade descobertos ao longo de décadas de observação é algo muito mais acessível e ao mesmo tempo muito mais exigente do que qualquer fórmula. Os prósperos fazem coisas simples, de forma consistente, todos os dias, enquanto a maioria das pessoas faz as mesmas coisas simples de forma inconsistente ou simplesmente não as faz. Napoleon Hill, depois de estudar mais de 500 homens de sucesso ao longo de 20 anos, chegou a uma conclusão que ele repetiu em praticamente todos os seus escritos: o sucesso não é um acidente e a pobreza também não é. Ambos são o resultado de hábitos específicos praticados de forma consistente ao longo do tempo. E Thomas Corley, autor do livro Hábitos dos Ricos, confirma isso com 5 anos de pesquisa direta com 433 milionários e 128 pessoas em dificuldades financeiras, documentando as diferenças de comportamento diário entre esses dois grupos com uma precisão que difícil pode ser ignorada. O que ele encontrou foi revelado. Não eram apenas as estratégias financeiras que separavam esses dois grupos, eram os hábitos diários de pensamento, aprendizado, relacionamento e disciplina que criavam resultados completamente diferentes ao longo do tempo. Vamos começar com o hábito que talvez seja o mais consistente entre todos os prósperos treinados ao longo da história: o hábito do aprendizado contínuo e intencional. Warren Buffett, considerado há décadas o maior investidor do mundo, afirma que passa entre 5 e 6 horas por dia lendo. Bill Gates tirava férias regulares que ele chamava de semanas de reflexão, períodos em que ele se isolava para ler, estudar e pensar profundamente sobre problemas e oportunidades. Napoleon Hill era tão obcecado com o aprendizado que passou 2 décadas inteiras estudando a mente dos mais prósperos antes de escrever uma única linha de seu livro mais famoso. Jim Rohn dizia que o aprendizado formal lhe dará um emprego, mas o aprendizado autodirigido lhe dará uma fortuna. A diferença prática entre esses dois tipos de aprendizado é enorme. O aprendizado formal acontece quando alguém te obriga, o aprendizado autodirigido acontece quando você decide que crescer é uma responsabilidade pessoal intransferível. A pesquisa de Corley mostrou que 8% dos ricos que ele estudou liam pelo menos 30 minutos por dia para se educar ou melhorar em suas áreas de atuação, enquanto a grande maioria das pessoas em dificuldades financeiras usava o tempo livre exclusivamente para entretenimento passivo. Isso não é julgamento, é diagnóstico. E o remédio é simples: 30 minutos por dia de leitura intencional, ao longo de um ano, representa aproximadamente 18 livros lidos. Em 5 anos, 90 livros. Em 10 anos, sua base de conhecimento terá se transformada de uma forma que vai impactar diretamente as oportunidades que você consegue enxergar e aproveitar. O segundo hábito dos prósperos é uma disciplina com o tempo, especialmente com as primeiras horas do dia. Hal Elrod, Robin Sharma,
Tony Robbins e praticamente todos os grandes especialistas em alta performance convergem para o mesmo ponto. Amanhã é sagrada para quem próspera. Não porque existe alguma magia nas primeiras horas do dia, mas porque é nesse momento que a mente está mais descansada, mais receptiva e menos contaminada pelas demandas externas do mundo. Hill ensinou que os momentos entre o sono e a vigilância completa, aquele estado que os cientistas chamam de estado hipnagógico, são particularmente poderosos para a programação mental e para a criatividade. Muitos dos grandes insights que mudaram o curso de empresas e fortunas vieram nesse estado de transição entre o sono e a consciência plena. Por isso os prósperos protegem as suas manhãs com uma ferocidade quase religiosa. Eles não acordam e imediatamente mergulham nas redes sociais, nos e-mails ou nas notícias. Eles acordam e cultivam deliberadamente o estado mental que desejam carregar ao longo do dia, seja por meio de meditação, leitura, exercício físico, oração, visualização ou simplesmente um período de silêncio e reflexão. A Bíblia registrada em Salmo 5 eles acordam e cultivam deliberadamente o estado mental que desejam carregar ao longo do dia, seja por meio de meditação, leitura, exercício físico, oração, visualização ou simplesmente um período de silêncio e reflexão. A Bíblia registrada em Salmo 5 eles acordam e cultivam deliberadamente o estado mental que desejam carregar ao longo do dia, seja por meio de meditação, leitura, exercício físico, oração, visualização ou simplesmente um período de silêncio e reflexão. A Bíblia registrada em Salmo 5:3 que de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento as minhas súplicas e fico esperando, e esse princípio de começar o dia com intenção e conexão espiritual é compartilhada por líderes e prósperos praticamente de todas as tradições culturais e religiosas ao longo da história. O terceiro hábito é talvez o mais contraintuitivo e o menos praticado, a disciplina de não gastar tudo o que se ganha. Parece óbvio, mas os dados mostram que a maioria das pessoas, independentemente do nível de renda, tende a expandir os gastos na mesma proporção em que a renda aumenta, um fenômeno que os economistas chamam de inflação de estilo de vida. Os milionários treinados por Corley e por Thomas Stanley no clássico O Milionário Mora ao Lado vive, em grande parte, abaixo do seu potencial de consumo. Eles dirigiam carros mais simples do que podiam, moravam em casas menores do que seus rendimentos permitiam e resistiam à pressão social de exibir riqueza. Buffett ainda mora na mesma casa que comprou em 1958. Não porque não pode comprar algo maior, mas porque ele entende que cada dólar gasto desnecessariamente é um dólar que não está trabalhando para ele. Hill ensinou que existe uma diferença fundamental entre riqueza aparente e riqueza real. A riqueza aparente é aquela que se mostra. A riqueza real é aquela que se acumula, se investe e se multiplica. A grande armadilha da sociedade moderna é que ela recompensa socialmente a riqueza aparente enquanto a riqueza real permanece invisível. O quarto hábito é uma gestão intencional das relações, o que Hill chamava de princípio do mastermind. Ele descobriu que nenhum dos grandes prósperos que chegaram ao topo sozinhos. Todos eles, sem exceção, cultivavam deliberadamente um círculo de relações que os desafiavam, os inspiravam e os conectavam a oportunidades que sozinhos jamais encontrariam. Carnegie tinha seu grupo de conselheiros. A Ford tinha seus parceiros de confiança. Rockefeller contratou alianças estratégicas que multiplicaram o alcance do seu império. E Hill formalizou esse princípio no conceito de mastermind, que ele definiu como uma cooperação cooperativa de conhecimento e esforço entre duas ou mais pessoas em espírito de harmonia para o alcance de um propósito definido. O que acontece nessa dinâmica vai além da troca de informações. Quando mentes homologadas se reúnem com intenção e harmonia, se cria o que Hill chamava de uma terceira mente, uma inteligência coletiva que supera a soma das partes individuais. Por isso os prósperos investem tempo, energia e recursos nas suas relações estratégicas, participam de grupos de mentoria, buscam pessoas que já estão onde querem chegar e construir conexões com consistência e reciprocidade. O quinto hábito é a ação consistente diante do desconforto, o que os especialistas modernos chamam de tolerância à incerteza. Os prósperos não esperam um momento perfeito para agir. Eles desenvolveram a capacidade de agir mesmo sem todas as respostas, mesmo sem garantias, mesmo diante do medo. Hill ensinou que a procrastinação é um dos maiores inimigos das ameaças e que a decisão rápida e a mudança lenta de decisão são características quase universais entre os grandes prósperos, enquanto a decisão lenta e a mudança rápida de decisão são características igualmente universais entre os que falham. Isso não significa agir de forma impulsiva ou irresponsável, significa desenvolver a capacidade de reunir as informações disponíveis,
tomar uma decisão e executar com compromisso, ajustando a rota ao longo do caminho em vez de esperar pela certeza absoluta que nunca virá. E o sexto hábito, que amarra todos os outros de forma poderosa, é uma gratidão praticada de forma intencional e consistente. Isso pode parecer simples demais para ser relevante, mas a ciência e a espiritualidade concordam. A gratidão muda o estado mental, e o estado mental muda tudo. Uma pesquisa em psicologia positiva, desenvolvida por Martin Seligman e outros, mostra que pessoas que praticam regularmente gratidão para tomar decisões melhores, persistem mais diante de dificuldades e constroem relações mais ricas e produtivas. Hill falou sobre a gratidão como um amplificador da fé, e a Bíblia é repleta de instruções sobre o poder de agradecer antes mesmo de receber, como em Filipenses 4:6, onde está escrito que em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam apresentadas as petições a Deus. Os grandes prósperos da história, de forma notavelmente consistente, cultivavam uma atitude de apreciação pelo que já tinham enquanto trabalhavam com determinação para conquistar o que ainda buscavam. Essa combinação, gratidão pelo presente e desejo ardente pelo futuro, cria um estado interno de equilíbrio e energia que sustenta a jornada nos momentos em que os resultados ainda não são visíveis. O ponto central de tudo isso é o seguinte: a prosperidade não é construída em um dia de inspiração extraordinária. Ela é construída dia após dia, hábito por hábito, escolha por escolha, em uma progressão que parece invisível no curto prazo, mas que se torna irresistível no longo prazo. Como dizia Hill, são nossos pequenos atos diários, repetidos com consistência e intenção, que residem o verdadeiro segredo dos prósperos. O poder da fé aplicada, como a espiritualidade e a mentalidade se unem na prosperidade. Existe uma dimensão da prosperidade que os livros de finanças particularmente abordam, que as planilhas de orçamento não conseguem capturar e que a maioria dos cursos de investimento simplesmente ignora. É uma dimensão que vai além da estratégia, além da disciplina e além do conhecimento técnico. É a dimensão da fé aplicada, esse estado interno de certeza profunda que move montanhas não de forma poética, mas de forma literalmente prática e transformadora na vida de quem aprende a cultivá-la. Napoleon Hill dedicou um capítulo inteiro de Quem Pensa Enriquece exclusivamente a esse tema, e não foi por capricho ou influência religiosa. Foi porque depois de décadas estudando os padrões mentais dos homens mais prósperos de sua época, ele incluiu que a fé, entendida como dogma religioso mas como um estado mental ativo de exclusão antecipada, era o elemento que distinguia quem apenas sonhava de quem realizou. Ele definiu a fé como o ponto de partida de todo acúmulo de riqueza, como o único antídoto conhecido para o fracasso e como o estado mental que, quando combinado com o desejo ardente e o planejamento definido, tornasse uma força irresistível de realização. Mas antes de mergulharmos no que Hill ensinou, é importante desfazer um equívoco que afastou muitas pessoas desse assunto. Fé aplicada não é engenhosidade, não é passividade e não é a crença de que basta sentar e esperar que o universo entregue tudo em uma bandeja. A aplicação é exatamente o oposto disso. É a capacidade de agir com sinceridade plena antes que as evidências externas confirmem o resultado. É uma habilidade de continuar construindo quando o ambiente ao redor diz que é impossível. É o músculo interno que permite que uma pessoa invista tempo, energia e recursos em uma direção quando nada ao redor ainda confirma que essa direção vai funcionar. E é exatamente essa capacidade que separa os que constroem fortunas dos que ficam esperando garantias que nunca chegam. A Bíblia, que é talvez o texto mais treinado sobre prosperidade espiritual e humana de toda a história, define fé em Hebreus 11:1 com uma precisão extraordinária. A fé é a certeza que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Observe que ela não diz esperança vaga, diz certeza. Não diz suposição, diz prova. Essa distinção é fundamental porque ela descreve um estado mental de verdade tão sólido que o resultado já é tratado como real antes de se manifestar no mundo físico. E é exatamente esse estado mental que Hill observava nossos grandes prósperos. Eles não pensavam em seus objetivos como possibilidades, pensavam neles como inevitabilidades. A questão não era se aconteceria, mas quando é como. Esse nível de certeza interna muda completamente a forma como uma pessoa envelhece, as decisões que toma, os riscos que assume e a persistência que mantém diante dos obstáculos. Andrew Carnegie era um exemplo vivo disso. Quando ele chegou aos Estados Unidos como um imigrante escocês pobre, sem dinheiro, sem conexões e sem educação formal, ele carregava dentro de si uma certeza de que não tinha nenhuma evidência externa para se apoiar. Ele sabia, com uma verdade, que ele mesmo descrevia como inabalável, que construiria um dos maiores impérios industriais da história. Essa certeza não era arrogância,
Era fé aplicada. E ela guiou cada decisão, cada parceria, cada aposta ao longo de uma jornada que transformou um menino pobre de Glasgow no homem mais rico do mundo. Hill estudou esse padrão em centenas de trajetórias e chegou a uma conclusão que ele descreveu como a lei da fé. A mente subconsciente não distingue entre experiências reais e experiências imaginadas suficientes com intensidade. Quando você mantém um estado de fé sincero em um objetivo, sustentando a visão desse objetivo como já realizado com emoção, frequência e verdade, o seu subconsciente começa a tratar esse objetivo como uma realidade estabelecida e passa a guiar o seu comportamento, a sua percepção e a sua criatividade em direção à sua manifestação. Isso não é misticismo, é funcionamento cerebral. Os neurocientistas confirmaram que o cérebro humano tem um processo de forma notavelmente semelhante a uma experiência vívida e uma experiência visualizada com intensidade. Atletas olímpicos usam essa descoberta há décadas, visualizando cada detalhe de seu desempenho antes de repeti-la, e os resultados são consistentemente superiores aos de atletas que treinam apenas fisicamente. Os prósperos aplicam o mesmo princípio à sua realidade financeira. Bob Proctor, que passou 50 anos ensinando os princípios de Hill para audiências ao redor do mundo, gostou de contar a sua própria história como exemplo máximo do poder da fé aplicada. Ele começou sua vida adulta individual, trabalhando em um emprego que odiava, sem perspectiva aparente de mudança. Foi quando ele leu Quem Pensa Enriquece que algo se acendeu dentro dele. Não foi um plano financeiro que transformou sua vida, foi uma mudança no estado interno, uma decisão de passar a operar a partir da fé de que as prosperidades não eram apenas possíveis, mas decisivas para ele. Em menos de um ano, a sua situação financeira havia mudado de forma dramática. Ele costumava dizer que o dinheiro veio depois que a mudança mudou, e não o contrário. Mas aqui precisamos explorar uma dimensão do tema que vai além da psicologia e toca algo mais profundo: a conexão entre fé, espiritualidade e prosperidade que atravessa culturas, tradições e séculos de sabedoria humana. Wallace Wattles, escrevendo no início do século XX, afirmava que existe uma inteligência criativa que permeia todo o universo e que responde ao pensamento humano focado e à fé genuína, trazendo para a realidade física as condições possíveis para a realização dos objetivos que são mantidos com ocultos na mente. Ele chamava isso de uma substância pensante do universo. As tradições espirituais orientais descrevem esse mesmo princípio de formas diferentes, falando na lei do karma, no dharma ou no alinhamento com o fluxo natural da vida. A tradição cristã fala em orar crendo que já recebeu, como em Marcos 11:24, onde Jesus diz que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e assim será. O princípio subjacente a todas essas tradições é notavelmente consistente. Existe uma inteligência maior que responde ao estado interno de fé genuíno e que colabora com a realização dos objetivos daqueles que operam a partir dessa certeza profunda. Hill não era um homem de religião formal, mas era espiritual profundamente, e ele afirmava com certeza que a fé abre uma espécie de canal de comunicação entre a mente humana e a inteligência infinita que permeia o universo, permitindo que insights, ideias e oportunidades fluam de uma forma que não pode ser explicada apenas pela lógica racional. Jim Rohn, por sua vez, abordou esse tema de uma perspectiva mais filosófica, mas igualmente poderosa. Ele disse que a fé é a ponte entre onde você está e onde você quer chegar, e que sem essa ponte, o conhecimento e a disciplina sozinhos são insuficientes para atravessar o abismo entre a situação atual e a situação desejada. Ele ensinou que a fé não elimina os obstáculos, ela muda a relação da pessoa com os obstáculos, transformando problemas em problemas que podem ser resolvidos e falhas temporárias em dados de aprendizado que apontam para ajustes de rota. É exatamente essa mudança de relação com os obstáculos que permite que os prósperos continuem avançando enquanto a maioria para. Agora vamos falar sobre como cultivar esse estado de fé aplicado de forma prática e intencional, porque Hill era muito claro que a fé não é apenas um dom que alguns têm e outros não. É um estado mental que pode ser desenvolvido, fortalecido e suspenso por meio de práticas deliberadas. A primeira prática é a autossugestão positiva, que Hill descreve como método de comunicação entre a mente consciente e o subconsciente. Quando você repetidamente afirma com emoção e sinceridade que está no caminho da prosperidade, que é merecedor de abundância, que possui as capacidades possíveis para realizar seus objetivos, você literalmente está instalando novos programas no subconsciente que substituem as limitações antigas. A segunda prática é a gratidão antecipada, que é a capacidade de agradecer pelo resultado desejado antes que ele se manifeste, tratando-o como já garantido. Isso não é autoengano, é o nível mais avançado de fé aplicada, o ponto onde a certeza interna é tão sólida que a expressão natural dela é de gratidão.
A terceira prática é a comunidade de fé, que é o princípio do Mastermind aplicado à dimensão espiritual. Quando você se aproxima de pessoas que também operam a partir de um estado de fé, que acreditam no crescimento, na prosperidade e no potencial humano, essa energia coletiva amplifica o seu próprio estado interno de uma forma que é muito difícil de sustentar no isolamento. O ponto mais importante de tudo isso é que a fé aplicada não é um luxo espiritual reservado para aqueles que têm orientação religiosa. É uma competência humana fundamental, talvez a mais poderosa de todas, que quando desenvolvido e mantido transforma a relação de uma pessoa com o dinheiro, com as oportunidades e com a sua própria capacidade de criar uma vida de prosperidade sincera e sinceridade. A revelação final, o único segredo que ninguém tem coragem de aplicar. Chegamos ao momento que foi prometido lá no início deste vídeo, aquela revelação que a maioria das pessoas não tem coragem de ouvir e ainda menos coragem de aplicar. E preciso ser totalmente honesto com você antes de revelar esse segredo. Ele não vai surpreendê-lo pela sua complexidade. Pelo contrário, quando você ouvir, a sua primeira ocorrência provavelmente vai ser pensar que já sabia disso. E é exatamente aí que está uma armadilha, porque saber e aplicar são dois universos completamente diferentes, e é a distância entre esses dois universos que determina se uma pessoa próspera ou continua exatamente onde está pelo resto da vida. Napoleão Hill passou mais de 20 anos estudando os homens mais ricos e bem-sucedidos da história americana, e quando ele finalmente reuniu tudo o que aprendeu em Quem Pensa Enriquece, ele fez algo que intrigava os leitores por décadas. Ele afirmou que havia um segredo que permeava cada página do livro, mas que ele nunca o revelaria de forma direta, porque aqueles que estavam prontos para descobri-lo o identificariam por conta própria. Muitos leitores ficaram frustrados com isso. Muitos anos atrás tentei decifrar qual era esse segredo oculto. Mas a verdade é que Hill estava sendo mais direto do que parecia, porque o segredo não era uma técnica, não era uma estratégia, não era uma fórmula matemática de acumulação de riqueza. O segredo era um ato. Um único ato que a maioria das pessoas adiava indefinidamente, que é o ato de se tornar a primeira pessoa que você quer ser, antes que as situações externas confirmem que você pode ser essa pessoa. Em outras palavras, o segredo é agir a partir da identidade desejada antes de ter os resultados que essa produziria. Isso pode parecer abstrato, então vamos tornar isso completamente concreto com exemplos que farão esse princípio saltar da teoria para a sua realidade. Pense em como uma pessoa pobre pensa sobre dinheiro. Ela pensa no dinheiro como algo escasso, como algo que sempre falta, como algo que os outros têm e que ela não consegue alcançar. Ela toma decisões a partir desse lugar de desvantagem, gasta de forma reativa, evita falar sobre investimentos porque sente que não é assunto para ela, recusa oportunidades de aprendizado financeiro porque acha que não adianta para ninguém em sua situação. Agora pense em como uma pessoa próspera pensa sobre dinheiro. Ela não pensa em dinheiro como um recurso abundante e circulante, como algo que naturalmente atrai e gerencia bem, como uma ferramenta que atende aos seus propósitos. Ela toma decisões a partir desse lugar de abundância, economiza antes de gastar, investe consistentemente, busca conhecimento financeiro com curiosidade e oportunidades porque se vê como alguém que sabe lidar com elas. A pergunta que o segredo de Hill coloca é a seguinte: você precisa ter o dinheiro primeiro para começar a pensar e agir como uma segunda pessoa ou você precisa pensar e agir como a segunda pessoa primeiro para eventualmente ter o dinheiro? A resposta que a maioria das pessoas dá, condicionada pela lógica convencional, é que precisa ter o dinheiro primeiro. E é exatamente essa resposta que as mantém presas. Porque os resultados são sempre uma consequência da identidade, nunca a causa dela. Você não tem idade de acordo com o que tem. Você tem idade de acordo com quem você acredita ser. E quem você acredita será determinado o que você tem. Hill chamava isso de transmutação da identidade, e os grandes milionários que ele estudou viviam esse princípio de forma tão natural que particularmente conseguiam articular porque funcionava. Eles simplesmente sabiam, em algum nível profundo, que deveria ter. Carnegie se comportou como um líder industrial antes de ter um império. A Ford se apresentou como um visionário da mobilidade humana antes de ter uma fábrica. Rockefeller tomou decisões magnatas quando ainda tinha recursos pouquíssimos. Eles não estavam fingindo ou enganando ninguém. Eles estavam exercitando o músculo da identidade que eventualmente produziria os resultados que buscavam. A Bíblia confirma esse princípio de uma forma que poucos percebem. Em Romanos 4:17, ao falar sobre Abraão, o texto descreve Deus como aquele que chama as coisas que não são como se fossem. Isso é justamente o que a fé aplicada faz com a identidade.
você começa a tratar como real aquilo que ainda não se manifesta no mundo físico, não por ilusão, mas por uma certeza interna que precede e eventualmente produz a realidade externa. Abraão foi chamado pai de muitas nações antes de ter um único filho. Ele teve que incorporar essa identidade antes que as declarações a confirmassem. E o princípio espiritual por trás disso é o mesmo princípio mental que Hill documentou. A identidade interna precede e cria a realidade externa. Mas aqui vemos o ponto mais delicado e mais poderoso de todo esse ensinamento, aquele que a maioria das pessoas ouve, concorda intelectualmente e depois simplesmente não se aplica. Por quê? Porque aplicar esse princípio exige frente ao maior medo humano, que não é o medo de fracassar, mas o medo de parecer ridículo. O medo de agir como alguém próspero quando as circunstâncias ainda não confirmam essas ameaças. O medo do que as pessoas ao redor vão pensar. O medo de ser chamado de arrogante, de sonhador, de ingênuo. E esse medo é tão paralisante que mantém milhões de pessoas presas em identidades que elas mesmas desprezam, simplesmente para evitar o desconforto da transição entre quem elas são e quem elas estão se tornando. Jim Rohn disse algo que resume esse ponto com perfeição. Para ter mais, você precisa se tornar mais. Não no sentido de ser melhor do que os outros, mas no sentido de expandir internamente, de crescer em sabedoria, em disciplina, em visão e em identidade, até que a sua realidade externa não possa fazer outra coisa senão se alinhar com quem você se tornou por dentro. Tony Robbins, que estudou profundamente os ensinamentos de Hill e os aplicados ao contexto moderno, ensina que existem 3 forças que moldam a identidade de uma pessoa: as histórias que ela conta sobre si mesma, os padrões que ela mantém consistentemente e os estados emocionais que ela acessa com frequência. Mude essas 3 coisas, e a identidade muda. Mude a identidade e os resultados mudam necessariamente. A história que você conta sobre si mesmo é talvez o elemento mais poderoso desses 3, porque ela filtra toda a sua experiência de realidade. Se a sua história é "eu nunca tive sorte com dinheiro", você vai encontrar evidências dessa história em todo lugar. Se a sua história é "eu estou em processo de me tornar uma pessoa financeiramente próspera", você começa a encontrar evidências dessa história em todo lugar. A mudança não é apenas semântica, ela é neurológica. Você está literalmente reprogramando os filtros através dos quais seu cérebro processa a realidade. E a aplicação prática disso começa agora, não amanhã, não depois que as situações melhorarem, não depois que você tiver mais dinheiro, mais tempo, mais segurança. Começa agora com uma pergunta simples e poderosa. Como uma pessoa próspera, segura e abundante pensaria sobre a situação que estou enfrentando hoje? E então você envelhece a partir dessa resposta, mesmo que parece desconfortável, mesmo que parece prematuro, mesmo que as pessoas ao redor não entendem. Porque é exatamente essa lacuna entre a identidade atual e a identidade desejada, nesse espaço desconfortável de agir antes de ter, que a transformação real aconteça. Hill fechou muitas de suas palestras com uma afirmação que sintetiza tudo o que foi explorado neste vídeo de forma absolutamente perfeita. Qualquer coisa que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Não há nada que ela possa imaginar vagamente, mas qualquer coisa que ela possa conceber com clareza e compreender com verdade. O segredo final não é uma técnica secreta que os ricos escondem dos pobres. O segredo é que as florestas começam no momento em que você para esperar que o mundo externo mude para então mudar internamente, e inverta essa ordem de forma fluorescente e irreversível, tornando-se primeiro a pessoa próspera por dentro, com todos os pensamentos, hábitos, ideias e identidade que isso implica, e confiando que o mundo externo não terá outra opção senão se reorganizar ao redor dessa nova realidade interna. Isso foi o que Napoleon Hill descobriu. Isso é o que Carnegie, Ford, Rockefeller e todos os grandes prósperos da história viveram. Isso é o que a Bíblia ensina há milênios. E isso é o que está disponível para você, agora, independentemente de onde você começa, porque o ponto de partida da prosperidade nunca foi o seu saldo bancário. Sempre foi, e sempre será, a decisão de se tornar. Isso é o que a Bíblia ensina há milênios. E isso é o que está disponível para você, agora, independentemente de onde você começa, porque o ponto de partida da prosperidade nunca foi o seu saldo bancário. Sempre foi, e sempre será, a decisão de se tornar. Isso é o que a Bíblia ensina há milênios. E isso é o que está disponível para você, agora, independentemente de onde você começa, porque o ponto de partida da prosperidade nunca foi o seu saldo bancário. Sempre foi, e sempre será, a decisão de se tornar.